Paz seja convosco. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, de estarmos na sua presença, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida na tua presença. Temos entendido, Pai, que é melhor estar na tua casa do que em mil outros lugares. E por isso, Pai querido, estamos aqui, porque desejamos ouvir a tua voz, desejamos, Pai querido, ouvir os teus ensinamentos. Quão bom e agradável é estarem os irmãos unidos. É como a barba, é como o óleo que desce pela barba de Arão. É muito prazeroso estar na presença do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco, o Senhor nos dê a direção, nos guie. Oramos em nome de Jesus. Saudar os irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. É um refrão muito repetido nas Escrituras, mas que sem a misericórdia dele, a coisa pega, o negócio complica. Nós temos sido agraciados pelo Senhor com a sua graça, com a sua misericórdia. Temos visto que a sociedade ela está se desfacelando. É uma coisa quase que depressiva. A gente vê o nível que as pessoas elas estão tomando. E o pior de tudo é que daqui a uns dias isso vai passar a ser uma coisa normal. Quando a primeira letra do LGBT foi criada, entendeu? Era um espanto, e aí conforme foram se adicionando outras letras, parece que a coisa ficou meio comum. Então, não é espanto para mim que a sexualidade humana esteja caindo dessa forma, porque Cristo está voltando. Amém. Um dos grandes sinais do juízo de Deus é quando o ser humano ele entra nessa forma de agir e de pensar. A gente vê essa ideia em toda a história humana. Governos e reinos que crescem, e quando eles chegam no ápice, eles começam a se perverter, e Deus ele dá um basta. A sociedade ocidental que nós vivemos, ele está acabando. Não sei se vai culminar na volta de Cristo ou numa grande perseguição da igreja, mas algo está prestes a acontecer. Esse rebuliço, entendeu, que está acontecendo vai gerar consequências. Dentro das minhas aulas de estudos da sexualidade, eu sempre falei de um estudo que um rapaz fez, um amigo meu fez, em que começa todo esse problema quando nós vemos na década de 80 a sensualização das nossas crianças, com Xuxa, Eliane, aqueles programas, e aí o aparecimento do homossexualismo, não o aparecimento, mas a difusão do homossexualismo de uma forma mais forte, em especial através de cantores. A gente vê grandes cantores, tanto nacionais como internacionais, que morreram, homossexuais, e aí a gente vê o homossexualismo ele cada vez mais forte. E aí a gente vê essa condição há uns anos atrás, começar a falar muito sobre a sexualização das crianças, pedofilia, a luta da liberação da pedofilia, e por último, essa terceira onda que é da zoofilia, em que as pessoas elas iriam realmente aprofundar um pouco mais dentro da sua malignidade e dentro da sua falta de Deus. A falta de Deus leva a esse tipo de situação. Então, quando nós olharmos para essas vidas, a gente tem que pensar que eles não têm Deus. O amor deles acaba sendo destinado a outros seres, a outras coisas. Ídolos têm sido criados nos seus corações. E nós somos levantados nessa geração permissiva para nós sermos luz e sal. Então, você tem uma missão. E essa missão, ela vai muito além do teu trabalho, muito além do seu lazer, da sua vida, entendeu?
pessoas têm morrido em outros países em relação à pregação do Evangelho, e você vive num país em que você tem liberdade de falar. Sim, se preocupe com as coisas do dia a dia, mas não se atenha apenas a elas. Temos falado sobre teologia da alegria, num contexto como esse. Além de você ser chamado a servir, você é chamado a servir com alegria. Não é de qualquer maneira, não é na marra, não é porque você tem que ir, entendeu? E nós estamos trabalhando em especial o tema do amor. Até aqui nós temos falado sobre a condição do amor vertical, que é essa condição de nós adorarmos a Deus com satisfação e alegria, e que se nós não fizéssemos desta maneira, nós estaríamos como que nos colocando como benfeitores de Deus, como se Deus precisasse dos nossos louvores e das nossas adorações, como acontece, eu já expliquei para vocês, dentro da cultura grega, que aquelas estátuas que são muito bem feitas, dentro da mitologia é dito que por falta de adoração, aquelas estátuas, elas eram deuses que viraram pedra, tá? Então nós temos que entender sempre que a nossa adoração a Deus, ela tem que ser uma adoração em que nós nos alegramos em fazer, é algo que nós buscamos. Temos citado o texto de Miqueias 6:8 várias vezes, agrada-te do Senhor. E aí nós começamos a falar na semana passada desse amor, mas de uma forma horizontal entre os irmãos, que é o mesmo plano, a mesma forma de agir, o mesmo contexto, que nós temos que amar o nosso próximo, não para receber algo em troca, mas porque nos agrada fazer isso. Tem que ser agradável a nós exercitarmos no amor ao próximo. Falamos que um dos textos bíblicos que nós lemos na semana passada é que nós devemos ter prazer em agir com misericórdia. Não tem que ser um peso. Você agir com misericórdia com o teu próximo tem que ser uma coisa que te traz satisfação. Falamos que o amor não é uma simples escolha ou um mero ato, mas ele envolve afeições. Apesar de o nosso amor ele não ser um amor sentimental, ser um amor de decisão, essa decisão ela também tem que ser envolvida através de amor, através de afeto. Você tem que ter prazer em fazer isso. E aí nós falamos também que Deus ama porque Ele gosta de amar. Ele decidiu amar você, Ele decidiu cuidar de você, mas para Ele não é um fardo, para Ele não é um peso, pelo contrário, Ele se alegra, tanto que em várias passagens aparece que Ele se entristece, mesmo sabendo que o desígnio está sendo cumprido, mesmo sabendo que a história está sendo revelada ou cumprida segundo as Escrituras, o coração dele se entristece. Falamos também que o amor ele é um transbordar da alegria em Deus, e lemos o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 4, em que fala da condição dos macedônios, que mesmo acima das suas posses, quando ouvem que o apóstolo Paulo estava levantando recursos para a igreja de Jerusalém, eles vão na presença deles, acima do que eles podiam dar, eles tiram literalmente da sua própria mesa, para dar, para ofertar, mas eles sentem prazer, eles pedem com muito vigor, eles rogam ao apóstolo Paulo que eles possam participar dessa graça, o que muitas vezes é um peso para nós, e nós vemos as igrejas trabalhando muito isso, porque as pessoas elas têm dificuldade no dar. Eu não estou pregando sobre dízimo e oferta, estou falando da condição nossa, de nós abrirmos mão do que é nosso em prol do outro. Igreja tem muito disso. As pessoas elas vêm para a casa do Senhor e acham que toda uma estrutura ela fica à disposição dela e ela não tem que ajudar em nada, ela não tem que participar em nada, simplesmente ela entra como se fosse um restaurante comunitário do governo, entra, come e vai embora, não tinha nem o prato da mesa. E isso é uma questão de filosofia de coração, é algo que nós temos que mudar no nosso coração. Não é algo que cabe a mim ficar o tempo inteiro falando sobre isso. Não é o foco do nosso ministério, mas faz parte do ensino. Essa condição de nós sabermos que nós temos que doar, nós temos que compartilhar, nós temos que olhar para o próximo. Acho que foi na quinta-feira, eu saí com a Rosângela e aí na volta nós paramos no Pão de Açúcar, tinha um rapaz lá na porta, e ele estava com um cachorrinho lá, via que era uma pessoa bem maltrapilha, e ele falou que começou a se apresentar, eu falei para ele dar um tempo, né, que eu iria resolver, ele ia voltar. Quando eu voltei ele não estava mais,
mas nós temos que ter essa empatia com as pessoas que precisam. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer. E aqui os macedônios eles estão mostrando que essa condição da doação tem que ser uma motivação de alegria. A generosidade dos macedônios é um modelo de amor, em que nós temos que olhar não apenas para nós, mas ao Senhor. Nas orações de quarta-feira, o nosso irmão Campos, ele sempre cita o versículo, não lembro desse, que ele fala: não a nós, Senhor, mas ao teu reino, não a nós, não a nós. Salmo 115, não somos nós, não é só para mim, não é só para o meu umbigo, não é só para a minha satisfação, é para o próximo. E nós temos um Deus soberano que cuida de nós. Falava com o Felipe essa semana, e ele teve lá um revés lá com o motor do freezer que ele comprou, e ele falou: pô, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Eu falei assim: não, cara, não pensa nisso, é um investimento. Deus te abençoou, te concedeu essa graça, você pode comprar isso à vista. Entendeu? É um privilégio de Deus. Deu um problema, beleza, vai trabalhar, vai conseguir. Ele ficou empolgado, falou assim: não, é isso mesmo. Então, essa condição de que Deus cuida de nós, Ele cuida de nós. Falava com a Rosângela ontem: Deus abençoa-nos até através de uma pedra. Como assim, pastor? Ontem fui lá em Taguatinga buscar uns documentos numa igreja, e aí, quando eu fui estacionar o carro, tinha uma coluninha de concreto, e alguém bateu na coluna e tinha umas pedras lá, ficou um pouco de entulho assim, e eu passei por cima, entendeu? Entrei na vaga, fiquei lá. Fui lá, peguei o documento, estava na hora de sair, eu olhei, eu sou muito cuidadoso nisso, eu olhei para trás, eu vi que não tinha carro, o trânsito parou por causa do farol, eu engatei a ré, e quando eu fui sair, uma pedrinha, sabe, você percebe que você fez assim, aí eu parei. Uma pessoa havia saído da terceira faixa e caiu para a minha faixa. E eu ia entrar com o engate, mesmo que devagar, eu ia entrar com o engate no meio da porta da pessoa. E eu falei assim: Deus, muito obrigado pela pedrinha. São detalhes. Se você não tiver o coração sensível, você não consegue mais observar, você não consegue ver essas situações. Teu coração começa a ficar endurecido. Porque da mesma maneira que você não consegue olhar para o próximo, o seu coração endurece para você também. As coisas começam a ficar de uma forma comum, você não consegue mais demonstrar esse amor. E nós finalizamos a aula da semana passada dizendo que a natureza do amor genuíno pode ser vista em 4 coisas, 4 sinais, 4 elementos. O primeiro deles, que nós tratamos na semana passada, é que o amor genuíno não procede de você. O amor genuíno, ele não nasce no seu coração. Você não tem essa habilidade. Nós, como cristãos, salvos, remidos do sangue do Cordeiro, nós não temos essa habilidade. Nós não conseguimos olhar para o próximo com empatia. Conversava com a minha mãe essa semana, conversando um pouquinho sobre política e tal, ou com uma outra pessoa, não lembro, acho que com 2 pessoas, eu falava assim: nós brigamos, né, falamos dos políticos que usam a condição de nepotismo, né, para você colocar um parente no cargo público, e eu falava assim: será que nós faríamos diferente? Estando no cargo com a possibilidade de nós abençoarmos o ente querido, será que nós realmente passaríamos por o nosso coração e estaríamos fazendo uma coisa que é realmente correta? E eu tenho certeza que não. Respondo por mim, não respondo por você. Se eu tivesse a possibilidade, num cargo como esse, de colocar alguém para receber um recurso maior, eu visse você com dificuldade ou desempregado, eu iria privilegiar você. Esse é o nosso agir. Então, a obra do Senhor, do amor genuíno, não procede de nós, mas procede dele. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Segunda coisa em que o amor genuíno é vista, é a experiência da graça de Deus, que, por exemplo, encheu os macedônios de alegria. No meio de muita tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Ou seja, a dificuldade deles não levou eles a retrair, levou a ir para mais, a expandir. Nos momentos de maior luta e dificuldade que você passa, são os momentos de você glorificar mais a Deus através do seu agir. Não é momento de você retrair. A gente vê isso bastante no modelo empresarial.
trabalhei na Philips, eu lembro que quando a crise vinha, e ela vinha, a primeira coisa que as pessoas faziam era cortar treinamento, demitir pessoas. Não se buscava otimizar alguma forma o processo, ou entender que aquilo era uma forma de crescimento. Eu lembro que quando veio a pandemia, o Felipe em especial, ele veio conversar comigo na preocupação dele, o Alisson também, como é que eu vou resolver, né? Falei, cara, agora é a hora de reinventar. Agora é a hora de você parar e você usar o seu cérebro, sair da comodidade que nós entramos e nos colocamos numa situação de estabilidade e buscar algo a mais, e buscar um crescimento emocional, espiritual e profissional. É tempo, no momento de dificuldade, é tempo de crescimento, não é tempo de você retrair. Uma pessoa que está num ringue de boxe e começa a apanhar e ele vai indo para trás, ele vai sendo colocado no corner até que chega um momento em que ele vai receber um nocaute. Você tem que buscar uma estratégia de avançar. Então, no tempo da luta e dificuldades, os macedônios, em vez de eles se retraírem, eles vão a campo para fazer algo que não era esperado. E eles fizeram isso com alegria. Veja que a alegria deles não se devia ao fato de que Deus fizera ele prosperar financeiramente. E você tem que sair disso. Você tem que entender que reveses ocorrem na vida. E você tem que aprender a glorificar Deus nesse tempo. É muito fácil nós glorificarmos a Deus no tempo da prosperidade. Deus, ele testa o povo de Israel no deserto, sem água, sem comida. Vê até onde vai a fé desses homens. E muitas vezes também para você, até onde vai a sua fé? O menor deslize, a menor dificuldade vai fazer com que você abandone a sua fé? Ou vai fazer com que você avance mais? Que você busque ser mais fiel a Ele e orar mais? Orar mais não necessariamente você sair daquilo, mas orar pelo próximo. Transforme a sua energia do seu revés em algo que seja positivo, não para você. Esse é o grande desafio. Porque sim, no momento de dificuldade você se aproxima de Deus, mas você precisa de alguma coisa dele. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de aquele momento de deserto, aquele momento de dificuldade, você parar e falar assim, mesmo assim, eu vou agir como um macedônio. Eu vou orar mais, mas pelo próximo. Eu vou orar pela sexualidade que está aí sendo deturpada, eu vou orar pelas eleições. Se o governo de esquerda assumir esse país, a coisa vai pegar. Não vai ficar desse jeito. Sabe o que acontece? Eu não estou sendo político nem pregando que você deve votar em A e B, eu estou falando da ideologia. Se a ideologia do comunismo ele voltar a tomar conta do Brasil, eles não vão querer sair de novo. Não vão querer sair de novo. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com essas coisas. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair. Mas eu estou falando na implicação que vai haver no sentido de sexualidade e de opressão em relação à igreja. Nós temos que fazer algo. E não é votar politicamente, nem orar politicamente para que A ou B entre, mas que sim a vontade do Senhor se cumpra. E que se a vontade do Senhor se cumprir e for uma coisa amarga para nós, que Ele nos dê força para ser luz. Veja que a alegria dos macedônios não se devia ao fato de que Deus os fizera prosperar financeiramente. Ele não fez isso. Em profunda pobreza eles tinham alegria. Por isso era uma alegria em Deus, na experiência da sua graça, a experiência da alegria que você tem que ter, a experiência da graça em Deus. A terceira é que a alegria deles na graça de Deus transbordou em generosidade para atender as necessidades de terceiros. Sua abundância de alegria superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Portanto, a liberalidade expressa horizontalmente em relação às pessoas foi um transbordar da alegria da graça de Deus. A pessoa está tão cheia de Deus que ela não consegue conter mais no seu coração. Ela tem que expandir. Avivamento é isso. Avivamento não é necessariamente a descida de um anjo ou a descida do Espírito Santo aqui, todo mundo fica cheio. Isso aconteceu em Atos 2:8, em Pentecostes. Não vai acontecer mais. O Espírito Santo já está dentro de nós. Cabe a nós
mudarmos essa situação, nós nos enchermos do Senhor, nos dedicarmos ao Senhor, buscarmos Ele em oração e leitura da palavra, e fazer com que o teu coração ele seja tão ardente da presença dEle, que você tenha que compartilhar com alguém, não é algo que você consegue reter. Terça-feira em casa é o dia da pipoca, a gente faz pipoca lá, ou eu faço, ou a Luísa faz, e aí quando eu faço uma panelona que dá para nós 3, e aí eu faço questão de colocar bastante, e aí chega uma hora que a tampa ela não consegue conter, e ela vai subindo, eu sou obrigado a segurar a tampa assim, porque eu sei mais ou menos a quantidade de cada um come. Nós temos que ser como essa panela de pipoca, com bastante milho. O azeite em nós ele tem que ser de tal maneira produzido, que ele não consiga ser retido num recipiente que é você. E aí o que acontece é que nós alcançamos o próximo. Nós alcançamos primeiramente Jerusalém, que são os nossos familiares, depois a Judéia, que são os nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, e aí nós alcançamos inclusive os nossos inimigos, pessoas que nos odeiam, que nos perseguem, nós somos impactados por uma mudança no nosso coração. É algo que o nosso coração não consegue mais reter, é o derramar da alegria do Senhor. Quarto, os macedônios imploraram pela oportunidade de sacrificar seus modestos recursos pelos santos em Jerusalém. Não consigo ver isso na igreja. Não consigo. Tudo parece que tem que ser arrancado na marra. Parece que tudo tem que ser com muito esforço. Eu falava com a Rosângela essa semana. Muito esforço. Parece que as pessoas elas não têm prazer de estar na casa de Deus. É como se você fosse à casa do Senhor e tivesse um relógio de ponto. Eu já trabalhei em empresa com relógio de ponto. Você chega lá, coloca o teu cartãozinho, bate para comprovar que você esteve lá, para que então você possa receber o seu salário. A igreja muitas vezes ela age dessa maneira. Muitas vezes você age dessa maneira. O prazer de estar na casa de Deus, ele está em segundo plano. Os macedônios, eles imploraram pela oportunidade de fazer parte. Eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se tornaram voluntários, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Pastor Paulo, eu posso, por favor, ajudar nessa obra? Deixa, eu não consigo mais no meu coração ficar dizendo, eu preciso compartilhar os meus bens, eu preciso compartilhar o meu tempo, é algo que eu preciso. Como nós estamos longe disso? Em outras palavras, a maneira pela qual a alegria deles em Deus transbordou foi na alegria do dar. Eles queriam dar, nisso estava a alegria deles. Enquanto eu não fizer isso, eu não fico satisfeito. Agora podemos dar uma definição de amor que leva a Deus em conta e também inclui os sentimentos que devem acompanhar. Os atos externos de amor. O amor é o transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. Ou seja, quando Deus ele enche o meu coração sobremaneira, eu tenho que abençoar vidas. O carro novo não me satisfaz. O restaurante não me satisfaz. A televisão nova não me satisfaz. As coisas materiais não me satisfazem. Eu preciso ser feliz no outro. É a base do casamento. É a base do casamento. Você está disposto a abrir mão de si para o outro. Se você pensar em si, você se frustra. Não há possibilidade de você ser satisfeito nos seus desejos e vontades. Paulo não colocou os macedônios como modelo de amor apenas porque se sacrificaram para suprir as necessidades dos outros. O que ele destaca é que eles fizeram isso com prazer, com alegria. Foi o transbordar da alegria. Eles pediram, eles imploraram que pudessem dar. Encontraram seu prazer em canalizar a graça de Deus através da sua pobreza para a pobreza em Jerusalém. É simplesmente uma coisa que devia deixar-nos de boca aberta. Homens pobres,
eles estão dispostos a ficar mais pobres ainda em prol do próximo. É a divisão daquilo que você tem. Não é dado excesso, é dividir daquilo que você tem. A gente ainda, dentro das nossas ilustrações, de uma maneira muito sutil, eu tenho trazido um conceito para você, que não é um conceito externo, mas é um conceito muito mais interno, em que nós temos que pensar nos nossos dízimos e ofertas de uma maneira diferente. Que as nossas ofertas, elas têm que ser acima dos nossos dízimos. Não falando de igreja não, gente. Estou falando de nosso coração. Porque dízimo é a nossa obrigação ao Senhor. Mas quando nós pensamos em oferta, é a nossa gratidão a Ele. Nós estamos muito aquém disso. Ofertas podem se dizer como uma oferta missionária, pode ser uma oferta de tempo, tantas formas. Mas nós temos que entender que a nossa oferta, ela tem que ser superior ao nosso dízimo. Não porque alguém vai mandar, não é porque vai ter envelopinho na mesa, não é porque tem a campanha de Gideão, não é nada disso. É porque você olha e fala assim: eu sou satisfeito. Daqui a uns minutos nós vamos tomar um café juntos e você vai poder olhar e falar assim: eu tenho um pão para comer, mas eu não consigo comer esse pão sem pensar numa pessoa que está necessitada. É algo que eu aprendi lá em São Paulo com o meu pastor. A gente sempre deixa as moedinhas lá no console do carro. Não coloca no cofre não, coloca no console do carro. Coloca lá. A Rosângela falou para mim assim: vamos tirar essas menores de 5, né? É meio ruim a gente dar moeda de 5, não vale nada. Vamos trocar por moeda de 25 pelo menos para colocar aqui no console. Abençoa vidas. Para você não é nada, mas para a pessoa é muito. Às vezes você dá 50 centavos para a pessoa vai comprar um pão que é o alimento dela do dia. Para você não é nada. E nós temos que começar a mudar o nosso coração no sentido de oferta a partir do pouco, não a partir do muito. Ninguém está pedindo para você entregar o seu carro. Ninguém está pedindo para você deixar de viajar ou de você comprar aquela roupa bacana. Não é nada disso. Mas nós temos que começar a pensar no próximo. Os macedônios pensaram dessa maneira. É por isso que alguém pode dar o seu corpo para ser queimado e não ter amor. Amor é o transbordar da alegria em Deus. Não é obrigação por amor, é obrigação. Nem direito por amor ao direito. Não é abandono do bem próprio para ter em vista o bem de outra pessoa. É primeiro uma experiência profundamente satisfatória da plenitude da graça de Deus. E depois a experiência duplamente satisfatória de compartilhar essa graça com outra pessoa. Quando você começar a desenvolver isso no seu coração, o que vai acontecer é que você vai ficar muito mais grato em relação às coisas que você tem. E necessariamente o que vai sumir do seu coração chama-se ansiedade, preocupação, porque você vai começar a ficar satisfeito e pleno naquilo que você tem. E não é, volto a dizer, não é a condição de você viver de uma maneira paupérrima. Não, mas você não ficar opresso no seu coração em relação àquilo. Eu preciso ter, eu preciso ver, eu preciso fazer. Eu preciso pensar nisso. Pô, como é que vai acontecer na minha aposentadoria? Como é que vai? Como é que isso acontece? Isso tudo vem de uma tranquilidade no coração. E não é um aval para você fazer uma obra social e esperar que você não vai ter que fazer mais nada. Não é isso. É muito mais complexo que isso. Mas é uma tranquilidade. Conversava com o Felipe, acho que ontem, e ele falava assim: Pastor Paulo, eu tenho me sentido tão satisfeito em entender essa coisa. Tão satisfeito. E aí eu comentava com o Nicolas, e o Nicolas falou assim para mim: meu irmão mudou, hein? Mas é a mudança do Senhor, a mudança no coração. É algo que nós temos que começar a aplicar nas nossas vidas. Não é obrigação por amor, é obrigação. Isso é uma coisa tão pesada, tão profunda. Você não faz porque você quer, você faz porque você precisa. Quando os macedônios empobrecidos pediram que Paulo lhes concedesse o privilégio de dar dinheiro para os outros santos pobres, podemos concluir que isso é o que eles querem fazer. Não apenas devem ou têm de fazer, eles realmente anseiam por fazê-lo. É a sua alegria. Livro de Atos, eu vou achar a passagem. Olha como a coisa ela pode ser diferente.
Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 vai começar com a Luísa, 2 versículos cada um. Luísa, Rosângela, Rayane, Benise. Vai lá. 5 o quê? 5, 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? E ele respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste sem acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Isso aqui é uma fotografia do contrário do que eu estou falando. Havia expectativa da volta de Cristo, era iminente para eles. Jesus Cristo foi muito claro, eles viram o ministério de Cristo se desenvolvendo, eles viram o julgamento, viram a crucificação e contemplaram, mais de 500 pessoas contemplaram a ressurreição e a assunção deles aos céus, E aí o Espírito Santo, em Atos 2,8, vem sobre aqueles homens e eles falam: Jesus está voltando. Havia uma certeza no coração deles que era tremenda. E eles ficaram pensando assim: está acabando. Por que eu vou ter 2 casas? Por que eu vou ter 2 jumentos? Por que eu vou ter recursos guardados no banco? Eles começaram a se incomodar como os nascedores. E eles começaram a pensar assim: espera um pouquinho, que eu vou vender essa posse, eu não preciso de tudo isso. Eu não vou ter esse alimento aqui guardado, porque tem muito mais do que eu posso consumir. Eu vou vender, vou entregar nos pés dos apóstolos para que eles possam abençoar vidas que realmente passam necessidades. E assim o fez. E aí Ananias e Safira, que aparentemente eram bem de vida, decidiram entrar nessa e venderam o terreno e apuraram o valor. E aí, na hora deles devolver, entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos, que era o objetivo, que ninguém tinha pedido, foi uma coisa espontânea, não foi ordenado. Não há nas escrituras nenhum lugar falando assim: olha, a partir de hoje você tem que dar mais. Não tem, é espontâneo. E aqueles homens foram lá e falaram assim, fizeram um acordinho, né, os dois, não é explicitado o que acontecia, mas Ananias vai lá e fala assim: olha, vendemos o terreno e está aqui o dinheiro integral. Está todo o dinheiro aí? Tá. Por que você permitiu que Satanás limpasse o seu coração? Você não está enganando a mim. Não era seu terreno. Se você tivesse vendido esse terreno e ficado com o dinheiro, alguém ia falar alguma coisa. Então, como você fez isso, morreu. Puf. Aí a mulher dele chega. E mesmo discurso, ele ainda questiona a mulher e fala assim: é por esse valor mesmo? E aí eu lembro só de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele homem não pastoreou sua esposa, não ensinou ela, e o que aconteceu com o coração dela foi para o mesmo desígnio. Ela poderia ter falado: não, olha, meu marido me oprimiu, Pedro, mas
o valor é muito mais que isso, mas ele falou que só ia dar isso. Beleza, não. Ela foi doutrinada e pastoreada pelo seu marido e fez a mesma coisa, e ela veio a perecer. É exatamente o contrário do que nós estamos falando aqui. É a condição de você dar com amor. É você esperar. Eu lembro de ter visto uma ministração uma vez, de um cara dando com alegria numa igreja da África, e aquele cara dançava, ele dançava para um lado, e pulava, e ele caía no chão, e dava lá e tal. Você fala assim, o que é isso? Era a satisfação dele, de que ele está podendo dar alguma coisa, porque ele tinha, porque ele foi abençoado. Um procedimento correto, assim, vendo esse caso de Ananias e Safira, me fez lembrar de Abigail, né, a esposa de Nabal, que ele não quis suprir, né, as necessidades daqueles que estavam ao lado de Davi, mas ela, sabendo o correto, né, ela foi, mesmo contrária ao marido, e ajudou aqueles homens, né. Eu não vejo muita ligação da condição de Nabal e No oposto. não, Nabal e Abigail eu não vejo, entendeu? Desculpa, eles não venderam terras, não foi o objetivo de abençoar vidas, era um contexto totalmente diferente. Davi estava, entre aspas, exigindo uma proteção, uma remuneração em relação a uma coisa. Não consigo ver, entendeu? Desculpa, ela foi contra o marido em relação ao posicionamento, mas não vejo o contexto do que nós estamos falando. Quando os macedônios empobrecidos pediram para Paulo que lhes concedesse o privilégio de dar dinheiro para um dos santos pobres, podemos concluir que é isso que eles queriam fazer. Não apenas faziam por fazer, eles faziam porque eles queriam fazer, eles ansiavam em fazer. Era a sua alegria, uma extensão da alegria em Deus. Estão realmente negando a si mesmo prazeres ou confortos que poderiam ter com o dinheiro que estão entregando, mas a alegria de estender a graça de Deus é uma recompensa bem melhor do que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Esta comunhão com o Senhor, essa satisfação, essa plenitude, a palavra de Deus fala que ela é mais valiosa do que o ouro refinado de Ofir. Então, é como se você olhasse numa mão um punhado de ouro e na outra mão o privilégio de glorificar a Deus através da condição de você doar. O que ele está falando é que aqueles homens, eles entenderam que o dinheiro dele não valia tudo isso. O prazer e a satisfação era muito maior. É aquele discurso de Cristo quando ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo estava com fome. Ele estava 40 dias sem comer. Ele estava com fome. Da mesma maneira que você sente fome. Da mesma maneira que você sente necessidades. E aí quando ele apresentava uma alternativa, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, por que você confia apenas nas coisas terrenas e naturais? Os macedônios descobriram o esforço do prazer cristão, chamado de amor. É o transbordar da alegria em Deus que supre alegremente as necessidades dos outros. Deus ama quem dá com alegria. E você acha que faltou alimento para os macedônios? Você acha realmente que eles morreram de fome? Que eles sentaram para comer, e aí o filhinho lá que não entende, entendeu? Tipo o Daniel e a Helena, chega assim e fala assim, eu estou com fome, papai. E o Felipe foi obrigado a olhar para Helena e falar assim, olha, desculpa Helena, mas eu dei lá na igreja, eu dei na obra de missionária, e nós não temos o que comer hoje, a gente vai passar fome. Você acha que aconteceu isso? É nunca. É nunca. A menos que nós tenhamos um Deus que ele é irracional. Se ele derrama na mão dos macedônios uma pequena semente, e essa semente ela é compartilhada, a lógica é que Deus vai fazer o quê? Conceder mais. E conceder mais. Mas enquanto nós continuarmos com o nosso coração de reter, nós vamos continuar gemindo nas nossas necessidades. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Tem o próximo aí?
Não, é para trás. 2 Coríntios 9, 6 e 7. 6 e 7. Tá bom. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você acha que eu estou falando sobre dízimos e ofertas com você, para você dar mais na igreja? Você acha que o propósito desse texto é fazer com que você enche o cofre da igreja? Não. Sabe que está pensando que é isso na tua cabeça? Que um versículo como esse, ele está sendo falado nessa manhã porque o caixa da igreja está baixo, eu quero convencer ou constranger você? Não. Ele está falando de disposição de coração. Falando de incômodo. De você olhar mais para os outros do que para você. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 6 e 7, temos uma confirmação de que estamos no caminho certo. Paulo continua a motivar os coríntios a serem generosos. Diz ele: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia muito, muito também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade. Olha só, não por tristeza, não por necessidade. Um versículo desse quebra essas campanhas que existem aí. Dá que você vai receber mais, não por tristeza, não por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Eu entendo que isso quer dizer que Deus não se agrada quando as pessoas agem com benignidade, ou seja, abrem o seu coração, fazem, mas não fazem com alegria. Quando as pessoas não têm prazer em suas ações de serviço, Deus não tem prazer nelas. Ele ama quem dá com alegria, quem serve com alegria. Que tipo de alegria? Com certeza, a maneira mais segura de responder a essa pergunta é lembrar que tipo de alegria motivou os macedônios a serem generosos. Foi o transbordar da alegria na graça de Deus. Por isso, o doador que Deus ama é aquele cuja alegria nele transborda com júbilo na generosidade em relação aos outros. É você e fala assim: eu não posso deixar de fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Senão eu não consigo passar a semana. Vai ser um ar que está faltando. Eu vou faltar ar para mim. Eu preciso. Talvez esteja ficando claro, porque se você tentar abandonar a busca da sua alegria plena e duradoura, não pode amar as pessoas ou agradar a Deus. Se amor é o transbordar a alegria em Deus, que supre alegremente as necessidades dos outros, então abandonar a busca dessa alegria é abandonar a busca do próprio amor por Deus. E se Deus se agrada de doadores jubilosos, então abandonar a busca dessa alegria põe você em um rumo que não alega a Deus. Se você dá em troca, para receber algo em troca, você não agrada a Deus. Ele não se alegra. Tem uma passagem que eu já comentei com vocês, que fala de uma festa judaica que chama Yom Kippur, que é o dia do perdão, em que as pessoas naquele dia, em especial, eles vão se relacionar com Deus e vão corrigir a dificuldade que eles tinham no relacionamento, pecado e tudo mais. Mas o dia era o dia do perdão. Mas antes de você depositar sua oferta no altar, naquele dia em especial, se você não tivesse acertado com a vida do seu irmão, ele fala: vai primeiro, se acerta com o teu irmão, com aquele que tem uma divergência com você, para então você trazer. Porque se você, abre aspas, meu comentário, se você trouxer sem se comprometer, sem se acertar com o teu irmão, isso não vale para mim nada. Você pode entregar até o teu corpo para ser queimado, todos os seus bens, e não vale absolutamente nada. Se para nós não faz diferença se praticamos uma boa ação alegremente, então estamos sendo indiferentes ao que agrada a Deus. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Por essa razão, é essencial que sejamos cristãos que buscam o prazer no nível horizontal, ou seja, o relacionamento com os nossos irmãos, e não apenas o nosso relacionamento com Deus. Se amor é o transbordar de alegria em Deus, que atende alegremente às necessidades de outras pessoas, e se Deus ama tais doadores alegres, então essa alegria em dar é um dever cristão.
e o esforço de não buscá-lo é pecado. Você não querer, você não ter prazer em ajudar os irmãos é pecado. Vai de encontro ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a 15 minutos nós voltamos, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.